Olá! Boa noite, meu povo! Como é que vocês estão? Eu espero que estejam todos bem e que estejam se cuidando. Hoje eu estou trazendo uma pessoa. Ai, como é que eu posso. Vocês são fãs de alguém? Eu sou super fã dela. Aprendo todos os dias com ela e tento melhorar cada dia mais e mais por causa dela, que vem me mostrando essa orientação. Tudo começa com relacionamentos. Eu nunca tinha ouvido falar disso. Né? Eu já tinha falado de muita coisa, mas inteligência relacional, isso é novo. E como foi novo para mim, pode ser novo para muita gente. E é interessante que venhamos conhecer o que isso significa, o que isso faz, qual é a transformação que traz para a nossa vida. Mas, sem muitas delongas, vamos fazer o seguinte: quer ajudar o próximo? Compartilha. Curte aí, vai compartilhando, vai botando mais gente, porque as coisas boas são para serem compartilhadas. Vou deixar que ela mesmo diga tudo que tenho certeza que vocês vão gostar. Por favor, se apresente, minha coach, Cláudia Neves. Olá, gente. Muito boa noite. É um prazer enorme esse convite que foi feito pela mestra Geisa. Estou, assim, muito feliz, né, de estar aqui com ela e com vocês também. Só sinto falta de uma coisa, que eu gostaria de ver vocês, assim, sabe? Ver todo mundo, abraçar. Eu gosto muito disso. Eu gosto de ver gente, eu gosto de pessoas. Eu sou apaixonada por pessoas. Eu costumo dizer que o ser humano é o ser mais perfeito do mundo, né, abaixo de Deus. Porém, infelizmente, são as atitudes, os comportamentos que nos levam à imperfeição. É exatamente isso que nós vamos falar um pouco hoje, dessa questão da inteligência relacional. E o que é isso? Vocês já viram falar? Simplesmente é a capacidade do ser humano lidar com suas próprias emoções e para lidar com o outro. É respeitar o limite do outro. Peraí, minha pró. Calma aí. Primeiro, a senhora tem que. Primeiro, a senhora vai me responder o seguinte: quem é Cláudia Neves? Pronto, eu fiquei tão empolgada assim, né, de falar Já com queria entrar no pessoas. assunto. Já queria entrar logo. Tudo bem. Pronto. Eu sou educadora, professora mesmo, de fato, amo minha profissão, amo o que eu faço, mas por longo tempo, por ser até funcionária de escola pública também, professora de matemática, e trabalhando numa comunidade bastante vulnerável, aquilo me chocou muito, a questão das drogas, da violência, tudo, né, a questão da violência contra a mulher, e isso, muitos alunos assim, envolvidos com o tráfico e tudo, e isso aí, para mim, foi chocante. Eu não estava acostumada a conviver com isso, porque não foi essa base educacional que eu tive. E por conta disso, isso me incomodou tanto, que eu vim estudando justamente a questão de melhorar, de poder contribuir, transformar a vida do outro. E assim foi minha vida há muitos anos. E vou aproveitar a próxima e me permitir contar até um caso aqui, um fato que aconteceu realmente, justamente na comunidade que eu dava aula. Fique à E vontade. ficar, então eu sabe? Vou falar muito aqui hoje. Assim, então, jovens, tá? São jovens, que eu via muito a questão do vício, das drogas, do tráfico e tudo, e aquilo me incomodava. E quando eu tinha uma oportunidade, eu não ficava só limitada à minha aula, eu ia também conversar com eles, saber a dor, por que levava a estar naquela vida, qual o futuro que tinha por isso. Então, eu comecei a me envolver com essa questão do outro. Eu comecei a me colocar no outro, a ter empatia e me preocupar com o outro. Então, foi nessa questão que eu fui trabalhando o outro, conversando. E depois de muito tempo, uma certa vez, foi um caso que aconteceu verídico, eu saí da escola que eu trabalhava, pelo dia, eu trabalho nessa comunidade, saí, peguei um coletivo, um ônibus. E quando cheguei na terminada, assim, a área até da suburbana, esse ônibus foi assaltado por duas pessoas. E quando eu olhei justamente que ele pegou em mim assim no meu ombro, era um dos meus alunos.
E eu fiquei realmente assim, meu Deus do céu, que situação. O que foi que aconteceu? Eu pensei que naquele momento ele poderia até me matar, alguma coisa assim, né? Mas o meu olhar se encontrou com um deles, e eles simplesmente desistiram de fazer isso e desceram do ônibus, tranquilo. E depois de muito tempo, ele ia para a escola também, eu via, fiz de conta que não via nada, e não aconteceu nada, e de repente, com o tempo, eles saíram da escola, porque tinha terminado o ensino fundamental, e depois de um ano, 2 anos depois, um deles retornaram lá, e pediu para falar comigo, e quando eles me viram, um deles, né, me viu e tudo, me abraçou, chorou sem entender. E ele veio, Pro, eu vim aqui te agradecer. Aí eu chorei também, né, abracei. Se não fosse assim, eu não estaria aqui hoje. Obrigada por tudo. Porque a senhora acreditou em mim. Acreditou que eu seria um ser humano melhor, sempre falou. E naquele dia, eu não tive coragem, nem eu, nem meu primo, de fazer aquele assalto em respeito à senhora. Porque meus pais nunca fizeram isso comigo. Sempre falaram que eu nasci para isso, para traficar, para roubar, para matar e tudo. E a senhora sempre acreditou. E foi nesse crédito que a senhora me deu que hoje eu sou uma pessoa melhor. Isso há 2 anos, 3 anos atrás. E isso me incomodou tanto para eu buscar. E hoje eu estou aqui buscando, estou interagindo com vocês, contando essa história, porque para saber a importância da inteligência relacional, a importância de lidar com o outro. Pronto. Eu sou Cláudia Neves, professora, coach, kids coach, assistente social, pedagoga, psicopedagoga, mas sou uma pessoa humana e gosto de pessoas. Essa, pelo menos, eu gostaria de trazer isso para vocês justamente por isso. Eu amo uma pessoa, sou apaixonada por pessoa e gosto de contribuir com a vida das pessoas. Por isso que eu estou aqui. É a minha missão, cada um na vida tem uma missão. A minha missão é essa. Pronto, mestre, eu já me apresentei. Me perdoe, viu? Ultrapassar os meus limites, mas eu tinha que falar. Eu fiquei aqui, eu fiquei emocionada, porque aconteceu comigo também. Porque eu dou aula em comunidades periféricas, estava no transporte, né, público, e alguns alunos de uma escola onde eu dava aula, pública também, entraram. Quando eles me viram, eles desceram correndo, e depois ficaram com vergonha de falar comigo, porque nós ensinamos o certo, o correto. Passamos para eles que dinheiro é consequência de trabalho, e trabalho traz dignidade. Quando eu digo que eu futuramente quero ser como a senhora, não só no nível acadêmico, como de conhecimento, mas de coração bondoso. Essa é a Cláudia Neves, formada em assistente social, pedagogia, psicopedagoga, coach, mas a maior virtude que a senhora tem, pelo menos que eu conheço, é ser humana. É trabalhar em prol de melhorar o ser humano. Mas a senhora já estava completa. Por que ser coach? Por quê? Na verdade, eu sempre me senti uma pessoa muito limitada a falar para o outro, para o público. E aí foi justamente o norte que me deu, coach. Ele me deu um empoderamento, uma descoberta do eu, de colocar para fora realmente o que eu gostaria de ser, pois estou aqui. Então, foi exatamente isso que eu fui pela linha do coach, e é maravilhoso, sensacional. É isso, minha. Oi. Bem, agora sim, nós já conhecemos um pouco da professora, psicopedagoga, assistente social, coach Cláudia Neves. Agora a pergunta que não quer se calar dentro de mim, e eu acho que as pessoas também querem saber. Eu já estudei, gosto também de saber um pouco mais sobre inteligência emocional, mas a senhora me trouxe uma questão nova. Inteligência relacional.
minha querida coach, o que é inteligência relacional? Pronto. É exatamente essa capacidade de lidar com o outro, né? Conhecer suas próprias emoções, suas próprias potencialidades, talentos, para que possa trabalhar com o outro, para que possa respeitar o outro, ter empatia com o outro e saber se relacionar com o outro. Porque hoje em dia a sociedade realmente está carente de pessoas que saibam se relacionar com o outro, de acolher o outro, de sentir o outro, de sentir o que o outro sente. E uma questão da convivência, de se relacionar, né? A conexão. Hoje, se eu perguntar aqui, né, a vocês, a maioria, tem muitas pessoas no Facebook, Instagram, né, que são conectadas. Porém, todas as pessoas são bem relacionadas com vocês, essas pessoas realmente trazem alguma coisa positiva para vocês e vice-versa. Tem pessoas que muitas vezes a gente aceita que a gente nem conhece, então isso não é uma inteligência relacional. A inteligência relacional justamente está conectado com o outro, uma conexão mais humana, mais próxima, mais acolhedora, mais servidora. É isso. Nessa sequência que a senhora explicou sobre inteligência relacional, eu queria saber o seguinte, porque no meu entender, que claro que não é da magnitude do da senhora, no meu entender, a civilização começa quando existe o relacionamento de um ser humano com o outro. Eu espero que seja nessa linha que começa a inteligência relacional. E aí vem aquela coisa, como trabalhamos essa inteligência? Como se faz para adquirir, ou todas nós nascemos com essa inteligência relacional? O que ela traz de bom quando nós a temos? O que traz de ruim quando não conseguimos desenvolvê-la? Pronto. O ser humano, na verdade, está em constante transformação e mudanças. E é necessário se adaptar a essa nova era, né, essa nova modalidade, referente à questão das conexões, das relações. As pessoas que não conseguem se conectar, com certeza ela não fica bem com ela mesma e nem com os outros. É aquela questão, as pessoas têm de dizer, eu nasci assim, eu sou sempre assim, eu vou ser mesmo assim, sempre assim, eu não vou mudar. Chamamos de síndrome da Gabriela. Eu nasci assim, eu cresci assim, e não muda. E essas pessoas realmente, ela traz muitas consequências futuras, até na própria saúde física e mental. Porque eu não consigo ver e entender que alguém que não tem essa inteligência relacional e não desenvolva, que é uma pessoa feliz. Eu maltratei alguém, então estou feliz. Eu não tratei alguém bem, eu não estou feliz. Até que ponto nós, como seres humanos, a gente se sente bem quando a pessoa nos trata mal, quando as pessoas não nos respeitam? Até que ponto? Ninguém se sente bem. Então, da mesma forma, a gente tem que pensar de que forma eu posso estar bem com as pessoas, fazer bem as pessoas. Quais os talentos que realmente tem a questão de lidar com o outro, ou você não consegue? O que é que está acontecendo? Já parou para fazer aquela autorreflexão que é necessário? Então, a questão negativa é justamente essa, que traz danos para a saúde mental e física. E a questão positiva é que você possa se tornar um ser humano melhor. Minha pró, deixa eu ver se eu entendi. Vamos dar um exemplo. Tipo, eu sou a mestra Geisa Torres, eu dou aula para crianças de 2 anos. Comecei há 26 anos atrás a dar aula. Consequentemente, meus alunos que entraram comigo com 4, 8, hoje são adultos e já são pai de família. E nós continuamos um relacionamento muito gostoso, mesmo aqueles que pararam de fazer a capoeira, mas continua o respeito. Minha mestra, como é que tá? Aquele carinho. Então, eu já trabalhava a inteligência relacional e não sabia, por tratar todos de uma forma como seres humanos, parar, ouvir, conversar.
E mesmo quando se afastavam da academia, ou iam para outras academias, porque cada um tem uma missão, como a senhora mesmo disse, e eu nunca me chateei, muito pelo contrário. Eu sempre falei para os meus alunos, e falo até hoje, busque a sua melhora. E, de repente, dentro do nosso grupo, que é o Bahia Ginga, eu não tinha como oferecer a melhora que eles queriam. Não tinham como oferecer. Então, eu achava certo também que eles fossem buscar em outros grupos que eles estavam procurando. Isso é uma forma de inteligência relacional? Mestra, realmente é uma forma de inteligência relacional. Quer dizer, se ela já praticava e não sabia. Porém, por algumas questões, né, que poderia ser melhorado mais ainda, poderia ter abraçado esses, ao invés desses ir para outro grupo, né? Que a vida é de constante mudança. Mas se essa, no caso, trabalhasse ali no momento, essa questão do olhar sensível, trabalhasse mais a educação socioemocional, que depois a gente vai conversar sobre isso, para promover para vocês no grupo essa educação socioemocional para trabalhar as emoções dos jovens, né, e das crianças, até dos adultos, eu estarei aqui para me doar para vocês. Então, assim, só faltou isso, mas a senhora já tem essa questão da inteligência relacional, tá? Eu contei um caso da escola, do que eu passei lá na escola dos alunos. Não era muito proveitoso se eu tivesse meu currículo tão grande, de ter estudado tanto, e não soubesse lidar com a situação desses alunos. Ou, pelo menos, pensasse assim, não tem jeito, meus já estão perdidos mesmo, então, deixa perdido. Entendeu? Então, o que acontece? A inteligência relacional é justamente isso aí. Você compreender o outro, você resgatar o outro, você acolher o outro, você tem uma conexão com o outro. Então, a senhora já tinha isso. Muito bom, Pro. Minha pró, eu gostaria, mas em alguns eu acertei e outros eu falei. Eu tive uma pessoa mesmo que trabalhou junto conosco dentro do nosso grupo, que algumas palavras dele fez eu falar para ele o seguinte: por favor, não fale mais comigo, por favor. Quando eu passava para o outro lado, porque eu não quero mais saber de disse-me-disse na minha vida. Que eu sou uma pessoa que eu não gosto muito de fofoca, o meu negócio começou, eu termino logo, porque eu acho que é perca de tempo ficar fazendo coisas. Então, nesse momento, eu acho que eu não usei uma inteligência relacional, quando eu falo isso para ele. Porque recentemente parece que realmente ele ficou muito magoado com essa minha palavra. Ficou muito que se passou 3 anos, ele ainda estava falando sobre isso. E aí, como é que eu trabalho para que isso não venha acontecer mais? Porque do Mas, mesmo jeito que aconteceu comigo, pode acontecer com qualquer mestre de capoeira. Porque às vezes acontece coisas que o mestre fica tão chateado, que no meu tempo mesmo, quando eu era bem aluna, quando eu saí de um grupo, um dos meus mestres, ele quis me agredir fisicamente dentro de uma roda de capoeira, só porque eu saí do grupo dele. Isso, nesse caso, apresenta que uma falta de inteligência relacional. deixa eu consertar a tela aqui, minha Pro. Pronto. Sim, Pro. Realmente, quando a senhora falou para o aluno que não gostaria de ver ali, aquela coisa toda, então era um momento, eu sei que no calor da emoção a gente fala coisas, né? A questão da inteligência emocional, do autocontrole. Mas, assim, a gente não deve falar às pessoas o que a gente não gostaria de ouvir, porque se a senhora se colocasse, na verdade, no lugar dele também, a senhora não gostaria de ouvir do mesmo jeito, né? Mas são coisas que já se passaram, mas graças a Deus, né, se resolveram. É aquela questão da comunicação não violenta, é a maneira de falar. Poderia ter tido uma conversa mais amigável, mais tranquila, para que a pessoa realmente entendesse o fato, mas não de outra forma. Então, essa questão, faltou essa questão dentro da inteligência relacional, sim, nessa questão. Então, minha pró, é nessa questão. Eu acho que com o tempo eu vim adquirindo, né, essa Isso, já inteligência relacional. Vou contar um caso que aconteceu essa semana comigo. Aconteceu comigo. No dia 29 de outubro, nós fizemos 11 anos de trabalho. E aí, devido que existem alguns conflitos dentro das nossas comunidades, eu suspendi a confraternização que ia ser à noite e coloquei no dia 1º de novembro, domingo pela manhã.
Eu encarreguei um dos alunos para tomar conta do berimbau. A senhora sabe que sem berimbau não tem roda de capoeira, né? Não existe? Eu acho que a senhora sabe. E ele encarregou outro aluno. Só que esse outro aluno, ele é de menor, a família dele viajou e os berimbais ficaram trancados na casa dele. Imagine, todo mundo lá e sem berimbau para tocar. Qual seria a reação da mestre? Eu comecei a rir. E disse assim, rapaz, peraí. Tem um aqui, vai fulano, pega outro ali, vai Bertano, pega o outro, vai Bertano, pega outro, vai Bertano, pega outro. E quando o aluno Muito. responsável pelo berimbau chegou, o primeiro que eu tinha falado que ele era que ia tomar conta, eu disse, e aí, tudo bem? Ele, tudo bem. Eu, cadê os berimbais? Ele, tá aqui na casa de fulano, que realmente é de frente à academia. Eu disse, fulano viajou. Ele botou a mão na cabeça e disse, meu Deus, eu vou morrer, mas vou matar ele primeiro. Falou bem assim, bro. A gente não aguentou, dei tanta risada. Eu disse, calma, rapaz. O outro é criança. E quem manda nele é o pai e a mãe. Eu já resolvi as questões dos birimbais. Mas talvez se fosse outro tempo, eu realmente estourasse. Só que desde que eu venho sendo acompanhada pela senhora, que é uma coach fenomenal, não estou aqui puxando o saco, não, estou falando a verdade. Pessoa esplêndida. Eu venho desenvolvendo essa inteligência emocional e eu tenho ganho muito com isso. Muito. E eu daria um conselho que, dentro do possível, todos os mestres, professores, graduados, alunos, a verdade, todos os seres humanos, fizessem uma sessão de coach, procurassem se entender, inteligência relacional, começasse a se entender para criar inteligência emocional e poder entender também as outras pessoas através da empatia. Isso. Porque foi isso que eu usei. Eu me coloquei no lugar dos meninos antes de eu tomar qualquer decisão. E é o que eu venho fazendo diariamente. E isso eu aprendi com a senhora. Lhe agradeço muito. E as pessoas que quiserem podem entrar em contato. E sempre chama a senhora para fazer um curso, porque muita gente não tem esse conhecimento. Mas a senhora, que dá aula para muita gente também, faz palestras, faz cursos, tem percebido que os seres humanos estão usando a inteligência relacional ou não estão usando? Na verdade, assim, mestra, eu acredito que 70% do ser humano, 70% é exagero, não. Porque a gente vê muitas notícias, muitas coisas acontecerem, muitos conflitos. 70% não estão utilizando. Você vê que as pessoas que estão na mídia mesmo, pessoas mesmo que têm nomes realmente, não têm essa inteligência relacional, não sabe lidar com isso, tá? Nas famílias também, tem muitos casos nas famílias. Tem pouco tempo que eu atendi, né, que eu sou kids coach, então eu atendi também criança, atendi uma família. E a mãe estava desesperada porque a filha, com 9 anos, ela não sabia ler, a menina no terceiro ano, fez 10 anos já agora, mês passado, que não sabia ler. E eu olhei assim, a gente não pode julgar, né? Tem que observar, tem que analisar. E aí eu tive que fazer uma reunião com as duas. E eu digo, pô, o que traz vocês aqui? Aí a mãe falou, eu estou preocupada que ela não sabe ler, essa menina não lê nada. E a menina da mesma forma, né? E eu digo, e você, minha querida, por quê? Não, porque eu não sei ler, eu não sei ler. Pronto, aí eu comecei uma sessão com a criança. Na primeira sessão que eu comecei com a criança, então eu tive que fazer alguma coisa para instigar ela na leitura, alguma coisa. E foi isso que eu fiz. E eu digo, poxa, você é uma mocinha tão linda, tão, né, tão assim, charmosa, né? A leitura para você vai ser, ó, show de bola, você vai ser mais ainda, mais inteligente, mais linda, mais tudo. E aí, o que aconteceu? Eu fiz a sessão com ela e coloquei alguma coisa no quadro, né? No quadro branco e tudo, e escrevi. Aí eu disse, poxa, eu tirei meu óculos, meu Deus do céu, eu coloquei isso aqui, mas eu não estou conseguindo, minha princesa, ver, porque meu óculos não está muito bom. Leia aí para mim, por favor, alguma coisa. Aí ela ficou toda assim. Aí daqui a pouco ela começou a ler uma palavra, não sei o que. Daqui a pouco a menina leu tudo. Eu digo, não é possível.
O que está acontecendo? A mãe falou que não sabia, a menina não sabia ler. E aí, contudo, eu vi que não era isso. E ela já tinha falado que já tinha ido para psicólogo, não sei o que, tal, aquela coisa toda. Eu digo, tá. Aí eu chamei a mãe de volta. Eu perguntei, qual é a sua relação com sua filha em casa, na hora da atividade? Ah, ela é muito preguiçosa, ela não quer nada, não quer ler, não quer nada. Então começou a pegar e colocar um monte de coisa, né, assim, para fora. E eu digo, de que maneira você pede para ela ler? Eu digo, eu mando ela logo ler. Chegou assim, vá logo, não sei o que, isso aqui, você não sabe não, você vai ser burra, não sei o que. Aí começou. Eu digo, pronto, respire, eu já sei onde é que está o problema. A gente não vai trabalhar a filha, não vai trabalhar ela, a gente vai trabalhar a mãe. Justamente a maneira de lidar, porque bloqueia qualquer ser humano. A questão do lidar, do chegar e falar. Nós somos adultos, um exemplo. Se uma pessoa chegar para a gente assim, e nessa maneira de tratar, né? Nessa arrogância, nessa ignorância, nessa maneira de ser, é uma comunicação violenta. Então, você pode até estar bem, saber as coisas, mas naquele momento você vai ser bloqueado. Então, o que é que acontece? É muito importante a gente ter essa sensibilidade. O que a gente não quer fazer para o outro, o que não quer que faça para a gente não faz para o outro. É a maneira de dar, a maneira de chegar e falar. Tudo isso faz parte da inteligência relacional. Fantástico, minha prova, fantástico. Imagine, quem já não viu isso, quem já não viveu isso, de estar tentando ensinar nesse tempo de pandemia que as crianças estão fazendo atividades em casa. Apesar, Pro, que sinceramente, ensino fundamental, eu digo assim, do quinto, do sexto, do sétimo, até dá, mas as nossas crianças da educação infantil, sem aproximação com o professor, uma pessoa qualificada, eu acho que as crianças estarão perdendo muita coisa. Muito, E muito mesmo. outra coisa, minha pró, não te cortando rapidinho. O que acontece muitas vezes? A gente está na rua, aí alguém pisa na gente, né? Uma topada. Aí a gente, com aquela dor ali, porque pisa no nosso pé, a gente fica, né? Aí a pessoa vem, ou me desculpe, me perdoe. Tá bom. A dor até passa, entre aspas, né? Naquele momento, porque a pessoa pediu desculpa. Ótimo, que bom. Mas muitas vezes eu estou falando em casa e com pessoas mais próximas. Não acontece isso. De família, porque tem muitas queixas. Até as crianças falam. Se a criança passa, pisa no pé, sai daqui, menino, não sei o quê, você isso, você já começa de casa. Então, como a senhora falou no início, que a educação vem de berço, vem de casa. Que a questão relacional, não foi isso? Vem de casa. Aí a criança quebra um copo. Você não está vendo, não sei o quê, tá. Aí fica pressionando aquela criança. O que acontece muitas vezes? A criança até depois se torna faz alguma coisa errada e se torna um mentiroso. Por que mentiroso? Porque sabe se contar a verdade, como é que a mãe e o pai vão reagir, a grosseria, a maneira de falar. Então, a gente tem que ter muito cuidado, a gente tem que ter muito cuidado com nossas relações, na questão de lidar com o outro. Outro exemplo também, vou falar rapidinho, comigo mesma, vou falar comigo. Foi no ano passado, eu entrei na academia. Isso aí, para vocês que são mestres, né? Isso aí é fantástico, na academia, e ser um mestre professores, aí eu vou contar. Então, o que acontece? O treinador, né, o educador físico, eu entrei tudo, e aí, muito educada com ele, aquela coisa toda, e ele me dava uma fichazinha para fazer o exercício, faça isso, faça aquilo, mas não chegava próximo, não monitorava, né? E eu não conhecia todos os aparelhos, na verdade. Você vai fazer isso, jump, não sei o que, um monte de coisa. Na verdade, eu posso ter muito conhecimento, mas não todos. Eu sou leiga, não sou uma boa cozinheira, não sou. Muitas coisas eu não sei fazer o que vocês sabem, então ninguém é melhor do que ninguém. Somos pessoas que temos conhecimentos diferentes, tá? Por exemplo, vocês são mestres de capoeira, professores de capoeira, não sei nem para onde é que vai o gingado, não sei nada. Então, eu não posso me sentir melhor do que vocês, jamais, ok? Então, assim, o que aconteceu? Eu fiquei, assim, passada nessa questão da academia, da maneira que eu fui tratada. Eu estava pagando, tá? E não senti confortável com o educador, com a pessoa. Não, ele não tinha uma inteligência relacional, a pessoa precisa disso no trabalho, de fazer isso, de encantar o seu público, de encantar os seus clientes, de acolher os seus clientes, de olhar para os seus clientes, de zelar pelos seus clientes.
E simplesmente acabou o tempo que eu fiz um pacote, acabou o tempo e não voltei mais. Mas eu tive que conversar com uma pessoa responsável sobre essa questão, né, que eu não ia deixar passar educadamente, não, por causa disso, não fazendo, no caso, queixa do rapaz, né, do educador físico, mas isso aí para mim foi difícil, fiquei bloqueada, uma pessoa adulta, fiquei bloqueada com isso. Como também pode acontecer na capoeira, você está com uma criança, no caso, não está gingando bem, ele entrou ali, aí o mestre chega, não, faça, eu quero que você faça desse jeito, do jeito que eu quero, não sei o quê, e aí vai bloqueando a criança não vai querer, a criança ou jovem, ou até adulto, não vai querer levantar mais, tudo é maneira, você tem seu conhecimento, mas aquela pessoa que está chegando, não tem, então a gente tem que ser, o quê? Humilde, para poder acolher aquela pessoa e ter uma boa relação com aquela pessoa. Isso também chama-se inteligência relacional. Pronto, minha prova. Então, tá na hora da capoeira se reformular, porque é assim, ó. O que a senhora sofreu é uma questão que está sofrendo a maioria das pessoas que compram pacotes em academia. A intenção da academia de musculação, onde tem o treino, não é ter um personal trainer só para a senhora, para desenvolver a senhora, é que a senhora use pouco aparelho, mas pague o mês todo. Que a senhora vá lá 2 vezes no mês, que está ótimo, mas pague um mês. E na questão da capoeira, até aí, até as crianças a gente entende. E quando a pessoa é adolescente, que as pessoas ficam cobrando, que o adolescente tem um mundo diferenciado, você tem que saber conversar, tem que saber entender o adolescente. Isso. É por isso que eu sempre falo, as pessoas, mas eu tenho vários alunos de escola de educação infantil. Eu disse, primeiro que aluno de escola de educação infantil, a escola tem um currículo. Se você não se adequar ao currículo da escola, você não vai ficar na escola. Não fica. A escola, além das matérias que tem que ter na grade escolar, pelo MEC, a escola tem um currículo oculto, que é onde ela ensina também algumas educações que, infelizmente, era para aprender em casa, mas aí a gente está tendo que ensinar na escola. E o adolescente, que está vindo desse momento rápido que a vida está passando, que a vida está fazendo isso. Ontem foi janeiro, eu estava na expectativa de começar março, quando começou março, começou a pandemia. Isso. Como estão nossos jovens que estão dentro de casa? Apesar que eu acho que ninguém mais está dentro de casa. Mas logo no começo, que estavam dentro de casa, só com jogos de tiro, jogos de estratégia, e todo mundo dentro de casa e ninguém conversando. Cadê a inteligência emocional e relacional dos líderes da casa? Para se conversar, para se criar objetivos, fazer estratégia de metas, para fazer as pessoas conversarem entre si. Eu cheguei numa sorveteria que estava escrito assim, não temos Wi-Fi, converse entre si. Que massa! Eu achei legal. Bem interessante. Eu achei legal. Precisa desse toque, desse momento. Eu sou do tempo de antigamente, sabe, Pro? Quando a gente terminava o treino da capoeira, o mestre sentava para conversar. Eu continuo fazendo isso. Sentamos sempre para conversar 5, 6 minutos. Aí damos exemplo de algumas coisas, fazemos o trabalho da roda de conversa, porque é necessário. E no final sempre tem um aluno que quer desabafar alguma coisa, de adulto a criança. Né? De adulto a criança. Minha mãe hoje me bateu. Pro, mas não conte para ela, não. Foi o que eu falei, né? O medo de chegar em casa e brigar. Isso. E, às vezes, o mestre, o professor, o educador não entende. Aí, só porque a criança não está batendo palma na roda, pega um cachixi, eu acho que a senhora sabe o que é, e ruma na criança. Agressão. E não temos mais tempo para isso. E o ego também. Mas, hoje o Brasil, ele acordou indignado. Eu acordei indignada. Meu filho de 15 anos ficou indignado. E todo brasileiro deve se indignar disso. Tenho certeza que a senhora está acompanhando. As pessoas sabem que eu não uso preto, é muito difícil. Eu acho que a primeira vez que a senhora me vê com a camisa toda preta, eu não uso preto, principalmente dia de quarta-feira. É o dia que eu não uso preto mesmo.
Quarta e sexta-feira é o dia que eu não gosto. Mas hoje eu coloquei que isso significa luto pelo judiciário brasileiro. Minha prova, vou ter que te perguntar. Estupro culposo? A senhora já tinha ouvido falar nisso? Nunca, nunca. A senhora já tinha ouvido falar nisso? Não, Nessa situação? não. Porque E é triste, viu? muito. E a senhora assistiu, a senhora conseguiu assistir áudio, o vídeo que está no YouTube, como foi feita O aquele julgamento, julgamento? O que a senhora achou daquilo? Houve eu, inteligência relacional ali? de forma nenhuma. Eu vi a questão da humilhação, independente do que ela seja, é um ser humano, a gente está falando ser humano. Então, eles foram para o outro lado da questão, e aí não houve nenhum momento de inteligência relacional, nem do juiz, nem do advogado, nem ninguém. Porque o que eles fizeram com ela ali, o que eles fizeram com ela naquele momento ali foi demais, foi muita humilhação. Eu fiquei indignada também, porque é difícil, viu? Faltou o quê? A empatia, a inteligência emocional, o respeito com o outro, com limitações, tem que como se diz, ter o respeito com o limite do outro. Se o outro não quer, pronto, a gente tem que respeitar. Mas, infelizmente, o ser humano, na maioria das vezes, está muito egoísta. E aquilo ali realmente me chocou também. Não foi só a senhora, eu acho que no Brasil todo, independente do que ela seja na vida dela, particular, isso não importa. Importa que naquele momento ela não estava firme, pronto. É o respeito com o outro. Aí faltou realmente Com a inteligência. certeza, Matom. Eu há muito tempo, há muito tempo, eu trago muito isso comigo. Você dá aula para um menino de 8, para uma menina de 8 anos, um menino de 8 anos. Em 10 anos eles serão adultos, né? 18 anos. Mas se você ensina um menino que não é não, ensina a menina, se isso estiver acontecendo com você, fale. Pode ter certeza que ela vai aprender e ele também. Eu sempre ensino aqui aos meninos do Baiaginga, se a menina diz não, é não. E se de repente, porque eu acho que a senhora sabe da cultura, que hoje é muito. Hoje não por causa da pandemia, mas antes era paredão, festa, muitos adolescentes se envolvendo, bebendo, usando entorpecentes. Mas eu sempre dou uma orientação aos meus para se afastar desse tipo de convívio. E se tiver nenhum tipo de convívio desse, de repente, a menina não se mostra inconsciente, que ele se afaste e chame o SAMU, porque o nível de álcool pode estar muito elevado e a pessoa pode estar entrando em um coma alcoólico. Por isso que eu sempre ensino a eles, não dê uma de médico, até porque a primeira regra do SAMU é essa, né? A primeira regra dos primeiros socorros é ligar para um atendimento especializado. E por mais que a gente faça curso de primeiros socorros, faça tudo, nós temos que fazer básico. Ligar para quem sabe o que vai fazer. É E verdade. não é não. Não é não. A gente É uma tem que questão de começar, trabalhar. tem que se trabalhar isso. Eu venho trabalhando, graças a Deus, nós conseguimos que hoje nossos adolescentes e adultos, eles tenham essa compreensão. Eles tenham, para você ver, meu filho de 15 anos ficou indignado. Ele, não, se não é não, como é que ele faz um negócio desse? Como é que eu sou adolescente, sei que é errado, ele é adulto e faz isso? Mas aí é que vem, o que a senhora estava me falando bastante. Inteligência relacional. O ego. Eu sou o dono de tudo. O meu dinheiro compra tudo. E o que era para nos defender faz a mulher se sentir pior do começo ao fim. Foi horrível. Em público, praticamente, né? E desfez, humilhou. Gente, aquilo ali foi demais. Esse caso precisa ser revisto, porque... E precisa, e nós mulheres devemos nos unir
e ir para cima mesmo. Queremos saber o porquê que se tem provas, como é que se tem provas e vem uma coisa que nunca se falou de estupro culposo. Quando se estupra sem intenção de estuprar. Eu até agora, eu já li, já reli, já pesquisei, já repesquisei. Não entendi. Não foi, eu passei, vi ela deitada lá, fui lá. Pelo amor de Deus. E nós, mulheres, temos que nos unir e ir para cima. Não deixar isso calar, não deixar passar. E dizer para a companheira, ela não está sozinha. Ela, pelo menos, teve coragem de expor, teve coragem de pedir que as redes sociais entrassem e falassem. E nós temos que ter coragem de continuar impulsionando as novas gerações a serem conscientes, a fazermos seres humanos mais conscientes. Homens que devem cuidar de mulheres e mulheres que devem cuidar de homens. Temos que, dentro da capoeira, que é tudo que eu sou, eu agradeço a capoeira, tudo. Meus filhos são apaixonados por capoeira. Eu poderia ser simplesmente somente uma dona de casa, que poderia estar casada, sofrendo de violência doméstica, violência psicológica, porque nós somos o meio que vivemos, e graças a Deus a cultura, através da capoeira, me fez querer estudar mais, e mais, e mais. Eu não abandonei a capoeira, e mesmo se fosse preciso, eu realmente deixaria a capoeira de lado e iria estudar, porque conhecimento é a única coisa que nós levamos. É. E ele fica melhor ainda quando faz o que a senhora está fazendo, compartilhando. E é assim que nós temos que fazer. Compartilhar o nosso conhecimento. Eu não me sinto sozinha. Sabe por quê? Eu não me sinto mais sozinha, mas eu já me senti sozinha. Eu já passei muita coisa. Mas as portas foram se abrindo. As pessoas me diziam que eu não seria nada. Que nada eu chegaria, eu não iria a lugar nenhum. Mas tudo mudou. Porque eu quis a mudança. Não foi outra pessoa que disse que era para eu mudar, não. As pessoas mandavam eu mudar para pior. Mas eu fui mudando para melhor. E Deus foi botando no meu caminho pessoas como a senhora, com conhecimento e com esse grande coração de compartilhar o seu conhecimento conosco. Através da senhora, nós conhecemos a inteligência emocional, a empatia, o empoderamento. E você, que está aí do outro lado assistindo, você que quer crescer seu grupo, você que diz aí, eu sou fã da Mestra Geisa. Vocês nem imaginam o tanto de curso que eu já tomei e tomo ainda. Eu passei foi um dia desse que eu passei, ela me mandou uma performance de talentos. É uma ferramenta que tem no coaching. A senhora poderia falar um pouco sobre as ferramentas do coaching? O que o coaching é importante? A senhora poderia, por favor, que nossa live está chegando no final, viu? Tá, vou falar rapidinho. No coaching, na verdade, a princípio, né, tem quatro tipos de perfis, tá? Então, é o perfil influenciador, que é o comunicador, que é o meu perfil. É o planejador, o executor, que é o dominante, e o analista. Vou falar rapidamente. O influenciador, que é o comunicador, é aquela pessoa alta astral, gosta de conversar com todo mundo, se envolve com todo mundo, tem necessidade de estar no meio de pessoas. São pessoas que influenciam as pessoas, pelo dom de persuadir. Mas são pessoas meio assim, que tem que trabalhar aquele lado, até meio desorganizado, aquelas coisas assim, tá? E tem que ser trabalhado. Vou falar rapidamente, para ver se alguém Fique na calma. Aí, né? Pode falar com calma. O planejador, que é o estável, que eu desenvolvi em mim, porque só tinha só o comunicador. É aquela pessoa que está sempre disponível a ouvir. A pessoa pode ficar no tudo conversando com ela está ali sempre tranquila, ouvindo. Não gosta de... gosta de rotina. Se tirar aquela pessoa da rotina, meu Deus do céu, acaba com a vida daquela pessoa. Esse é o planejador.
O analista é aquela pessoa perfeccionista, aquela pessoa que gosta de tudo certinho, tudo no mínimo detalhe, não pode estar aquilo amassado, nem aquilo fora do lugar, é a pessoa analista. E a pessoa executora, que é o dominante, é aquela pessoa realmente que chega chegando. Bora fazer agora, vou fazer agora. Mexe mesmo a mão pelos pés e faz, sabe? Ou dando certo ou não. Então, a pessoa tem esse perfil. E são pessoas dominantes, gostam de ter o poder, gostam de, sabe? De estar sempre à frente das coisas. Então, são esse quarto tipo de perfis. Então, cada um tem seu perfil que já vem, né, da pessoa. Mas a gente pode trabalhar isso. As pessoas têm os pontos positivos e os pontos a serem trabalhados, seus talentos e tudo mais. Então, a gente trabalha a pessoa com as sessões de coaching justamente com as ferramentas. Primeiro, a gente identifica o perfil da pessoa, né? Qual é o seu perfil? E aí, a gente vai trabalhando em cima daquilo ali. Por exemplo, uma pessoa comunicadora que é influente, se relacionando com uma pessoa analista. Imagine só, que o analista é todo certinho, todo daquele jeito. E o comunicador já meio assim, né, no popular, meio aloprado, meio, sabe? Então, às vezes, choca, às vezes, pela questão da organização. E, às vezes, a pessoa não entende. Então, são questões de se conhecer e conhecer o outro que está com você, do seu lado. Às vezes, se for um casal, um analista, que eu já fiz mesmo da mestra, né? Um analista e outro executor dominante. Então, assim, tem que ter a questão da inteligência relacional para saber conviver. Mas isso tem melhorias? Tem, sim. Cada um tem seu perfil, a gente pode melhorar. Através das ferramentas do coach, né? Que é cientificamente comprovada. Eu já fiz com a mestra Geisa, eu acho que ela gostou, né? Pelo jeito, né? Dessa questão, dessas ferramentas. Porque ela trabalha o autoconhecimento, trabalha o seu eu. E a partir daí você vai se descobrindo, vai se melhorando como pessoa, vai resgatando o seu ser, né? Os seus pontos positivos, seus talentos, e vai trabalhando. E você se torna uma pessoa muito melhor. Eu amo isso, viu, gente? Falei demais. Então, não falou nada demais. Então, gente, eu acho que deu para vocês entenderem o que é inteligência relacional, inteligência emocional, liderança. Tudo isso vai. Todo mundo aqui é líder. Ah, eu não sou líder porque eu não lidero a equipe, mas você não lidera a sua própria vida, você é líder de si mesmo. Entendeu? Né? E assim, eu costumo dizer que a gente veio para essa vida com a missão, né? Para a gente não ficar muito tempo com a missão. Todo mundo tem a missão. Deus colocou aqui a gente com a missão. Missão de fazer o bem. Missão de transferir o bem para o outro, de acolher o outro. E eu vou fazer uma pergunta aqui, né? Por que a gente casa? Para que a gente casa com o outro? Quem pode responder? Em pró. Por que a gente casa com o outro? A gente quer casar com o outro? Bem, eu posso responder por mim. Pode. Eu casei porque eu casei porque eu queria cuidar da pessoa e queria que no futuro alguém cuidasse de mim. Pronto, muito bem. Mas quando a gente pergunta assim às pessoas, por que você casou? As pessoas falam assim, para ser feliz. Não, a gente não casa para ser feliz. A gente casa para fazer o outro feliz, porque quando a gente faz o outro feliz, a gente também se torna feliz, você também. Então, a gente acolhe, a gente está feliz. A gente não vai no egoísmo para ser feliz, mas você não pensou no outro. Então, você tem que pensar no outro. Você tem que fazer o outro bem, porque você vai ter o retorno. Entendeu? Ser feliz é fazer outro feliz para ser feliz. Porque se tiver alguém feliz, você não fica feliz, não? Ou vocês ficam tristes quando vê as pessoas felizes? Né? Não, eu fico... É no sorriso de uma criança que meu dia clareia. Eu, quando eu vejo meu neto sorrindo, para mim é a construção do começo da minha vida. Quando eu vejo Raquel, Jonathan, Gabriel, Alisson, Adriele, saber que todos estão bem, eu me sinto muito bem. E é no fazer o bem, Pro, que eu também quero te agradecer. Eu posso só falar uma coisa, deixar só uma frase aqui rapidinho, Pro? Rapidinho. Claro, a gente tem tempo. Gente, é a frase de Carl Jung. Gosto dela. Domine, conheça todas as teorias, domine todas as técnicas, mas ao tocar numa alma humana, seja outra alma humana. Ou seja, você pode conhecer todas as teorias e dominar todas as técnicas. Mas se você não for uma pessoa humana, não vai adiantar de nada.
Seja mais humano, seja mais prestativo, seja mais acolhedor, se doe, porque você vai ser uma pessoa mais feliz, uma pessoa de sucesso. Obrigada, Pro. Pro, esse aqui, ó, é um livro A Construção. Ele é um livro... A senhora gostou? Obrigada. Ele nasceu com um intuito. A construção da vida começa nos pensamentos. E com certeza começa. Esse livro, nós estamos vendendo ele em e-book para construir o nosso espaço físico, para fazer a construção de novas pessoas. Porque a cada ser humano que nós ajudamos é um outro ser humano para nos ajudar nessa luta que existe aí, que é uma luta contra o mal. Você que é do bem, você que faz as coisas do bem, que quer ajudar o próximo, comece ajudando uma pessoa, que faz toda a diferença. Eu sempre ensino aos meus alunos o seguinte: olhe, a parede do vizinho está infiltrando. O vizinho está sem condições de fazer. Se você tiver condições, vá lá e conserte a parede do vizinho. Não deixe ficar infiltrando, porque você vai se... Por quê? Uma hora a parede do vizinho vai cair e vai derrubar a sua. E se não cair, a infiltração dele vai passar para a sua. Trazendo para o lado humano, cuidar do filho do vizinho não é obrigação só do vizinho. Porque o filho do vizinho merece oportunidade também. Eu trabalho para dar o melhor aos meus filhos, mas não posso ajudar o filho do meu vizinho. Eu tenho que fazer isso. Porque automaticamente, se o filho do meu vizinho, ele vê o filho crescendo e ele não tem uma chance, porque às vezes as pessoas precisam só de uma oportunidade. Não tem uma chance de crescer. Só de uma oportunidade. Ele vai fazer o seguinte, ele vai para o mais fácil. E aí aquele carro, aquele relógio, aquele celular, ele pode querer tomar de seu filho, e talvez seu filho não queira dar. E aí você pode sentir uma dor que eu não desejo para mãe nenhuma. Que eu já vi muita mãe passar por isso. Perder o seu bem mais precioso, que não é uma casa, não é um carro, não é um celular na moto. É o que você viu desde dentro da sua barriga, ou você viu desde pequenininho crescer. Dói em mim quando eu vejo os filhos dos outros. Imagine. Então, cuidar do próximo é o nosso melhor. É o nosso melhor caminho. É o nosso melhor caminho. Por isso eu dou aula de capoeira em comunidade periférica, porque eu vou dizer a coisa à senhora, Pro. Eu faço o que fizeram comigo. Me disseram uma vez que eu ia ser professora. Eu acreditei tanto nessa palavra que cheguei a mestra. E o cara capoeira, olha a situação. Quando eu estava aula na academia, os fardamentos eram muito caros. E aí eu fui fazer um curso de web design. Do curso de web design, eu fui comprando uns material para estampar camisa, estampar calça e tal. E hoje, eu pensando em fazer o bem, é que nessa pandemia está me ajudando dentro de casa. Aí nós montamos a empresa Ginga Sublimações. Como eu vou dizer que a capoeira não me deu tudo o que eu tenho? Então, você que está aí, quer melhorar, quer crescer, pega a orientação de um coach. Estou te apresentando uma. Coach Cláudia Neves. Coach Kids. O que será que nossas crianças estão passando? Vamos lá. Só para uma perguntinha. As pessoas que lhe procuram são mais da classe média baixa, classe média alta ou pessoas de poder aquisitivo elevado? Que procuram coach? Classe média alta. Por incrível que pareça. Aí eu estou me doando para as pessoas que, né, têm um poder aquisitivo bem menor. Porque eu acredito em você e nas pessoas que precisam realmente desse acolhimento. Porque não é um serviço barato. Não, não é mesmo. Mas e é de uma grande importância. Acolher, né? Então, vocês aí que eu não estou vendo, que eu gostaria de ver, mas sinta-se abraçada, obrigada pelo momento, assim,
tá? Sinta-se acolhido. Obrigado, mestra. Obrigada por você, eu nem sabia, né? Falar que eu fiz pelo menos alguma diferença na sua vida, ajudei de alguma forma. Fico muito feliz com isso. E eu gostaria que você deixasse aí, porque valeu a pena vocês estarem aqui hoje. Deixar aí Pronto, a gente vai ver isso no Facebook, sim. Gente, breve vai estar no canal. Mestra Geisa, essa live. Se você quiser ouvir de novo, alguma coisa que você não entendeu, quero agradecer a senhora, minha coach, Cláudia Neves, e dizer já o seguinte: todo mundo já vai pegar logo. Em dezembro, a gente vai ter um curso, e eu espero que vocês participem, para conhecer um pouquinho mais sobre o coach. Claro que a gente não vai fazer uma linha extensiva, porque o financeiro às vezes não dá, mas quem conhece o Bahia Ginga sabe que a competência nos acompanha porque fazemos o melhor para o próximo. Vamos fazer presencial, seres humanos. Fazer presencial, né? Vamos fazer, claro, presencial com todas as normas, dela, né? Porque eu quero Cada conhecer, eu quero Covid. ver, eu gosto de ver gente, eu gosto de estar no meio de gente, eu amo pessoas, eu gosto disso. Tá vendo aí? Troca. Vamos dar uma oportunidade. Se você não sabe o que é um coach, se você nunca passou, você vai ter a chance. Aguarde próximas informações. Muito obrigada, minha mestra. Que a mestra aqui é a senhora. Obrigada, mestra. Vocês. Eu tenho aprendido muito contigo também, né? Um aprendizado é uma troca. Muito obrigada. E para todos vocês que estão aí, um abraço bem carinhoso. E deixe seu, né? Porque valeu a pena estar aqui, que é muito importante para a gente. Deixa esse feedback que a gente quer saber. Tá bom. Beijos. Tchau.